Boa tarde a todos, sexta-feira, 29 de maio. Isso aí. É 29? 29. 29, último dia útil. Boa tarde, Ricardo Kim. Boa tarde, Celso. Boa tarde, pessoal. Isso aí, começando mais um UFC. Antes de qualquer coisa, vocês puderem dar um feedback de som e imagem, que aí a gente consegue já dar andamento aqui ao nosso UFC. Vamos ver. Isso aí, ó. Tudo certo, pessoal já falando, áudio e vídeo ok, som beleza. Boa tarde. Bom, vamos ver nos assessores, se o pessoal da sala de assessores puder dar um feedback também de som e imagem. E a gente já começa. Mas beleza, o pessoal já falando que tá tudo ok aqui no chat. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar hoje com um dado mais relevante aí. PIB aqui, PIB lá fora. E o PIB aqui veio levemente melhor do que as expectativas, mostrando desaceleração forte na indústria. O agro surpreendendo positivamente, mas tende a manter aí um crescimento, né? A parte agro, principalmente com o dólar e exportação, a gente tem preços atrativos para as nossas commodities agrícolas. E um dado que acaba sendo bom para a inflação é que o consumo das famílias e o gasto do governo caiu bastante. Então, se você tivesse essa situação de PIB caindo, mas o consumo das famílias crescendo, era um problema, porque para a inflação, olhando num prazo maior, ela voltar a cair seria um problema. Olhando lá fora, o PIB esperava-se queda de 0,9 e queda de 0,7, mas vocês têm que olhar um número que é o consumo pessoal, a expectativa era de crescimento de 2, veio o crescimento de 1,8. Então eu diria que o dado lá fora é mais neutro e a economia está demorando mesmo a reagir, principalmente nessa parte de consumo pessoal. Então, olharia como dados neutros nesse sentido. Isso aí. Até vou linkar aqui na pergunta do Bruno, ele falando, PIB melhor que esperado, dólar subindo e barateando a bolsa pro gringo. MPs aprovadas e a bolsa derretendo nos últimos dias sem descanso. Faz sentido para vocês, Celso? Faz, a gente até continua falando que a bolsa deveria sofrer mais um pouco. Teve até um post essa semana, acho que foi de quarta-feira, no Face, né? Eu escrevi sobre isso. E foi quando eu botei o Ibovespa em dólar, acho que foi quarta-feira. E aí perguntaram se achava que cairia mais, eu falei, acho que cai mais ainda antes de subir. Então o cenário ainda não chegou no fundo do poço, é um cenário ainda aí de piora na economia brasileira, desemprego subindo. Ontem nós tivemos um painel de bancos aqui, participaram o presidente do Banco Fibra, Indusval, teve a diretora executiva do Banco Original, né, do grupo JBS, e também o diretor da tesouraria do BESI, né, que agora é o Banco Espírito Santo, mas que um chinês comprou, fora o Fábio, né, do diretor do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Todos eles falaram que é um ano de sobrevivência, um ano bastante complicado, difícil, recessão, né, inflação muito elevada, então é um ano bastante complicado aí para a economia brasileira, e todos eles mencionaram, não chegamos ao fundo do poço. Boa, porque a Mimi já tinha perguntado, Celso, chegou ao fundo do poço, então ainda tem espaço? Não chegamos ao fundo do poço ainda, o recuo ainda vai ser maior, a vendas no varejo tende a ser pior, olhando o desemprego, vai subir, não dá para não dizer que o desemprego está em 6, vai subir. Então tem que acelerar esse recuo no consumo, que foi o principal motivo da queda no PIB, para que a gente tenha preços menores e assim depois a economia possa continuar crescendo, redução de juros mais lá na frente, mas ainda não chegamos ao fundo do poço. Estamos cada vez mais perto. Essa é a grande... Estamos no sentido certo. Estamos no rumo, tem que torcer para ter. É impressionante, para depois voltar a acelerar. Mas a gente tem que chegar logo no fundo do poço para depois começar a crescer novamente. Boa. Pessoal aqui, o Web T-Rex falando que você tá baleado aí, precisa de um chazinho de gengibre com hortelã. Tô muito ferrado. Pra dar uma suavizada. Vou participar aqui, vou descansar aqui. Tô ficando velho mesmo, tô com dor no joelho. Dor na junta é coisa... Junta tudo e joga fora. Dor na junta do pé, no joelho, no cotovelo. Uma virose que, sei lá, ontem eu só vim pra esse painel de bancos. Pô, tô mal a voz e tô tossindo, tô pior que o Levi, né? Mas o meu é verdade mesmo. Que gripe foi essa? Sei lá o que é isso. Tá doendo muito. O corpo inteiro, parece que tá me dando porrada toda hora.
mas a voz está assim, desculpem aí. Eu tô mal mesmo. Celso é igual museu. Pô, eu tô ficando velho. Eu não consegui nem entrar no chat, cara. Desculpa aí, o que tá vendo agora as perguntas, eu não consigo nem ver as perguntas, gente. Boa. Beleza, vamos voltar então aqui para as perguntas. O Marcelo E perguntando se a gente pode falar um pouco de bancos e lojas americanas. Posso. Bancos a gente continua gostando, né? Vem sofrendo por conta da contribuição social do lucro líquido. Agora falando de taxação e mudança também, que deveria mais sofrer a Banco do Brasil, com mudança de LCI e LCA, o governo querendo botar um prazo maior. Até os bancos médios ontem falaram isso, que o governo tenderia a retirar a liquidez diária. Quem tem mais liquidez diária da LCI e LCA? É Caixa e Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil deveria ser prejudicado nesse sentido na captação. Fora que a elevação de LCI e LCA, ou taxação, encareceria também esse custo para os bancos. Os privados eles não trabalham tanto com a LCI e LCA, já estavam pensando até em outros tipos de emissões. Ontem mesmo, a própria Banco Original falando em debênture financeira, que seria também interessante. Mas tem, obviamente, imposto de renda. E outra discussão é que poderia taxar a JCP, aquilo tudo que vem impulsionando também a bolsa aí para baixo. A gente continua gostando, principalmente ali de Itaú, se tornando cada vez mais barato. Pode me perguntar, já compra? Começa comprando, vai comprando aos poucos. E também dá para montar uma FENS, uma operação estruturada hoje, até com o André Rubin, que trabalha na mesa de produtos estruturados, estava mandando uma figura. Pegando uma queda até, protegendo até 32, perdendo só se a ação caísse abaixo de 32, 31 reais, e ganhando até, sei lá, 39,40, eu acho que esse range é bem interessante aí para os próximos 6 meses. E falando também de estrutura de bancos, a gente soltou uma ontem. Boa, isso essa é um pouco diferente para cliente que já tem Itaú ou Bradesco, por exemplo, na custódia. E aí a gente, obviamente, como o Celso falou, talvez já esteja tudo no preço, CSLL e um pouco de JCP também. E olhando em termos de múltiplo nos lows ali 8 vezes, nesse sentido a gente acha que uma volta é possível e justamente para pegar essa volta, a gente fez essa estrutura custo zero, que o cliente que já tem faz essa estrutura, na queda é normal, como se tivesse ação, tudo continua mesmo, mas na alta ela dobra o percentual que você vai ganhar nessa alta. Por exemplo, tinha uma estrutura para setembro, onde se Itaú subisse até 7%, você ganharia o dobro. Quer dizer, Itaú subiu 4%, ganha 8%. Subiu 7%, ganha 14%. A única coisa diferente é que seu lucro máximo fica no teto no 14%, né? Se Itaú subir mais que 7%, você fica lá no 14%, mas nada mal, aí até setembro, 14%. Então, muito interessante, a gente chama que essa estrutura para potencializar ali uma possível volta do papel e a custo zero. Então, tanto essa que a nossa mesa de estruturados mandou hoje, como a que a gente também mandou ontem, vale ficar de olho para essa volta de bancos aí. Que dá para fazer em Bradesco e Itaú, a gente prefere Itaú ainda, né? Boa. Teve aqui pergunta de novo para o Celso, do Zanck, do que está acontecendo com a Ambev. A Ambev é aquilo que a gente falou, um ativo caro. E se tiver JCP, juros sobre capital próprio, extinção, Ambev, BMF e bancos são os que mais sofrerão. Então saiu de 20,40 negociando a 23 vezes lucro e vem caindo para um preço mais razoável na casa de R$18, que eu acho que é o que deveria negociar. Acho que começa a abrir espaço agora até para compra, né? A gente começa a ficar otimista até para dividendos. Para nossa carteira de dividendos. Até a gente colocou, né, na carteira de dividendos. Na carteira mensal de dividendos. A gente já enviou hoje as trocas para o pessoal, para a base. A gente já vai colocar na intranet também. E na segunda-feira a gente comenta, né, as trocas, o racional, tudo certinho. Mas a Ambev já fazendo parte aí. Tem agora nesse nível de preço 5,5% de dividend yield. Começa a ficar interessante. A gente já falava que era caro, mas se for olhar, a Bolsa também sofreu, né, gente? Então, não acho que a Bolsa não vai sofrer, a Ambev também não sofre. E aí ela sofre, ela não vinha andando, não vinha subindo, porque também não tinha por que subir, dado o nível de valuation. E agora ela só vem voltando por conta dessa possibilidade de taxar JCP e até taxar bebidas também mais, né? O governo quer tirar imposto de qualquer lugar. Isso aí. Boa, mais uma aqui. Raia Drogasil? Raia Drogasil. 2 pessoas perguntando. A Raia Drogasil, ela voltou, acho que também era normal, o ativo negocia 37 vezes lucro, meu Deus do céu, na semana cai 3,40. Eu acho que é mais do que é normal isso. Abre oportunidade, ela é mais resiliente, porque são drogarias, né? Você tem
é um distribuidor de remédio vem subindo o consumo, não só porque a gente está em crise, mas a população envelhecendo. Isso acontece, mas eu acho que tem outros ativos. Eu prefiro hoje a Ambev, por exemplo, a Raia Drogasil. Não acho que é momento de compra, não. A gente já vem falando sobre isso, até no Batalha do Século, com o Góes, de que poderia vender o ativo, né? Não ficar short, mas já sair pela forte alta que teve aí no período. Bom, então, aqui para dar só um sossego, eu vou falar um pouquinho de GGBR. Estão perguntando de GGBR se é uma boa compra para longo prazo. Acho que dá primeiro para comentar um pouquinho do setor. Primeiro que a gente não gosta. Talvez, assim, se você estivesse olhando assim, longo prazo mesmo e quer ter uma alocação em siderurgia, tudo bem. Acho que GGBR é um bom veículo, eu até acho melhor do que os Minas e CSN. Mas é legal a gente traçar o panorama de curto e médio prazo, que está bem difícil. Por exemplo, os Minas desligou o alto-forno, acabou de anunciar aí redução de jornada de trabalho para cerca de 3 mil funcionários, quer dizer, nada mais é do que a própria empresa vendo aí um cenário bem difícil agora para o próximo ano. Então vale a gente ficar de olho nisso. Os Minas principalmente está negociando a múltiplo alto aí, cerca de 10 vezes EV/EBITDA, com todo esse problema societário que prejudica a parte de estratégia. Então até faz parte da nossa carteira short os Minas, por exemplo. Então, curto e médio prazo ficar longe do setor. Para longo prazo, se tivesse que escolher uma, seria sim GGBR, por conta de exposição a Estados Unidos, exposição lá fora, e está num múltiplo menor, por exemplo, que os Minas, que está estranho aí, negociando num múltiplo alto com um cenário difícil, tá? Perguntaram também se a estrutura que a gente comentou de Itaú serve para Itaúsa, serve Sim. Também. Nacional. É isso aí. Então, se o cliente tem Itaúsa também, pode fazer ambas as estruturas, né, que a gente comentou aqui. Marcelo E. também perguntando de Lame aqui. As Americanas é um bom ativo, sofreu até menos do que eu até esperava, achei que fosse sofrer um pouco mais, mas muito mais por realização de bolsa e qualquer outra coisa. A gente sai gostando do ativo, tem 10% nas nossas carteiras, é resiliente, R$32 de ticket médio, vendeu ali, ela se beneficia da venda da Submarino Viagens, é pequeno, R$80 milhões, sim, mas já começa a pensar que pode se desfazer de outros ativos e seria interessante ela só focar nas lojas, né, próprias, obviamente, e sair da internet, né, ficar focado muito mais nessas vendas, não nas vendas online, mas sim nas vendas físicas das lojas express e tudo mais, focar em outro, porque o sortimento do online, você tem geladeira, fogão eletrodomésticos, que estão umas vendas muito ruins, né? Eles até falam que eles não têm centro de distribuição, por exemplo, no norte do país. Uhum. Aí eu falei, como é que você faz? Ele falou, eu vendo pra lá, só que eu cobro um frete absurdamente elevado, pro cara não pedir. E se o cara pedir, ele tem que pagar esse frete assim. Aí. Então, é muito melhor as lojas próprias, né? O segmento de lojas deles do varejo físico, que não vende geladeira no varejo físico. O varejo físico é bombom, bala, doces, né? Coisas para as crianças, chocolate. Então é outro segmento que acaba não tendo competição. Boa. Pra caramba, hein? Só continuando aqui em bancos, teve alguns comentários. O primeiro, só continuando na estrutura, o BR Jundiaí perguntando se essa remuneração de 14% até setembro 15 é razoável para o nível de preço de Tube agora. A gente acha que sim, porque para ela subir 14% basta Itaú subir 7%, né? Então, e como de fato assim, o cenário macro está difícil, em termos de múltiplo está barato, então a gente quer justamente pegar essa volta e potencializar. Não que a gente ache que Itube vai facilmente subir 30%, 20%, então nada mais justo que fazer e potencializar. Então essa remuneração é muito boa para setembro, 14%, que seria o ganho máximo, né? E para ganhar 14% basta Itaú subir 7%, então nada mal. Ainda em Itaú, ontem saiu que naquela investigação da FIFA, que o Itaú, o Banco do Brasil, estariam não envolvidos, mas enfim, citados ali na investigação, mas sim. Porque são... porque passou por lá, mas não dá pra... Ambev é patrocinadora, então a Visa é patrocinadora, falou que pode tirar. Eu não vejo problema algum e com certeza o Itaú nem se meter no negócio que tivesse se beneficiado nesse sentido. Exatamente. Aí o SMP ainda em bancos, perguntando se não é melhor diminuir a posição de Itaú agora, visto que provavelmente mais medidas negativas para o setor bancário virão por parte do governo. A gente já comentou. A gente reduziu um pouco a exposição em Itaú.
A gente reduziu na carteira Top Pick, a gente reduziu na mensal um pouco a exposição a Itaú. Mas a gente segue comprado no banco, recomendando, até pelo ponto de o que você compra na bolsa no atual nível de preço. Negociando a 8 vezes ali. Mesmo com essa queda, o Bovespa está negociando a 12,60. Itaú está 8. Então a gente segue preferindo Itaú. A gente está bem alerta, né, com relação a todas as questões macro, etc. Mas a questão é que no relativo ainda o risco-retorno é muito bom, né? Perguntaram aqui de VEG. VEG tem performado bem, até muito por conta de dólar. Também ela tem bastante exposição ao mercado externo e pretende aumentar cada vez mais. É um pouco do plano deles fazer essa mescla e aumentar o share de exportação, e é isso que tem segurado mais a questão de geradores andando bem. VEG, de novo, é aquela ação cara, que a gente não gosta de entrar em ação cara com um macro um pouco desafiador aí. É o caso de VEG, mas enfim, é uma boa empresa, continua subindo muito por conta de dólar, mas a gente prefere estar em outros ativos cujo o macro tende a pegar um pouco menos e ser um pouco mais resiliente, tá? Teve aqui a pergunta de Cielo, se a gente pudesse comentar de Cielo. Vamos lá, Cielo, um bom ativo, mais resiliente, tem demonstrado isso, as vendas no varejo vêm caindo e ela continua mostrando um crescimento, é impressionante isso, né, por conta de cartões de débito, crédito. A gente segue gostando do ativo, ainda tem um múltiplo, não é barato, mas a gente segue gostando do ativo, ainda teria em carteira ele, aproveitar, se cair, poderia comprar. Teve aqui uma pergunta, barra afirmação aqui, ok, já sabemos que a situação está feia, vamos esquecer por um momento as ações para shortear, quase todas, e buscar algumas que tenham valor intrínseco bom ou uma posição estratégica na macroeconomia do Brasil. Visto isso, Celso, o que vocês acham de Prumo? Bom, primeiro que a gente pode falar de algumas oportunidades, mas Prumo a gente acaba não olhando por conta de liquidez. A gente faz esse corte de liquidez porque principalmente small cap tende a sofrer muito por conta de fluxo e a gente faz esse corte. Então Prumo não entra, mas dá para falar de diversas oportunidades ali. A gente tá com um cenário pessimista, mas tem algumas oportunidades boas. Bancos a gente já falou, setor financeiro, Cielo, etc. Também comentar a parte de exportação, né? Sim. Quer dizer, se você quer uma posição estratégica aí, com dólar num patamar alto, exportação. Nesse sentido, a gente tem uma boa posição em Suzano, a gente incluiu Fibria ali na nossa carteira com uma posição menor, mais para diversificar ali, não ficar tão concentrado em Suzano, já que Fibria, em termos de múltiplo, até deu uma arrefecida ali e começou a ficar interessante de novo. Então a gente colocou ali um pouco de Fibria nesse sentido de valuation e diversificar a carteira. Embraer é uma outra saída também, apesar da gente preferir a parte de papel e celulose. Tirando isso, tem alguns calls mais pontuais, como o Qualicorp, que sofreu bastante, é um bom ponto de entrada. Lojas Americanas também, que a gente tem na carteira de longo prazo. Croton a gente tem um pouco também na carteira de longo prazo. Então, aí a gente tem algumas oportunidades interessantes para compor portfólio, olhando mais para o médio longo prazo, tá? O Júnior perguntando de Petro, se a gente já comentou Petro para o longo prazo. Petro 3 continuo não tendo. Eu queria olhar muito longo prazo, é aquele famoso, né? Tem ações que você pode casar, Ambev, Itaú, é para o seu neto. Petrobras não é para o neto, que dirá para meia hora de pregão. Tem que olhar o ativo. Petrobras está muito um case para tradear, ainda mais empresas, né? Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, empresas com interferência governamental, onde a União é a controladora. Vale muito mais para operar do que qualquer outra coisa, mas não olharei na Petro para longo prazo. Não sei o que vai acontecer, investimentos, o governo chega em algum momento, utiliza ela com margem de manobra para não ter inflação mais alta, para atingir a meta e não passa preço. Gasolina já teria que ter um reajuste aí de quase 5%, gente. Então tá comprando gasolina mais caro, tá vendendo aqui mais barato. Vai dar problema no resultado da companhia. O segundo trimestre está praticamente no final, tem mais um mês aí. Se continuar subindo o dólar, a gasolina mais fora nem precisa pedir. O diesel está no 0 a 0, a gasolina começa a tomar prejuízo. Então,
O lucro que teve no primeiro tri nesse segmento vai gerar problema. Você acha que o governo vai aumentar 10% a gasolina? 10% é 0,37 de impacto no IPCA. O IPCA vai a 9 pro ano. E aí? O que quer dizer com isso? E joga pra frente mais reajuste. Então, é um problema. E a Dilma tinha falado na greve dos caminhoneiros, há uns 2 meses atrás. Por 6 meses o diesel não sobe. Então, a gente vai sendo utilizada por margem de manobra, infelizmente. Pergunta pra caramba aqui. Boa. É muita pergunta concentrada em bancos aqui, Petro, etc. Mas beleza. Só de continuando em Petro aqui, o Ferja perguntando se as notícias que vazaram no plano de desinvestimentos da Petro são positivas. O valor, sim, mas eu tenho que ver em que ele vai reduzir, né? O que ele está considerando. Vazaram isso, tem que chegar a data. Data é 15 de junho, né? Se eu não me engano, tem bastante tempo aí. Vamos aguardar. Como vazou, vai ter abertura de capital da BR Distribuidora. A empresa vai falar, não, no momento oportuno a gente vai divulgar. Como eu falei, Petro é para tradear, não é para ter em carteira. Boa. Agora, passando ainda agora, setor imobiliário. Price Book velho também. De Itaú? Tá na casa de 1,55 e 60. Pô, mas é 60% de prêmio ao book. Sim, pega um ROI de 94,5, de 24,5, 94 não, 24,5. E continuando na parte financeira, Porto Seguro, o pessoal perguntando se tem um comentário aí. Não, preferimos BB Seguridade, até porque como ela tem a parte de automóveis, né, de seguro de automóveis, pode ser que sofra um pouco mais, não só em sinistro, como redução mesmo nesse cenário de crise de seguros para automóveis. Gente, bancos eu acho legal olhar para esse book velho, mas os outros setores não dá mais para olhar. É o que a gente brinca, a Ambev é 6 vezes price book velho, então você nunca vai comprar Ambev. Aí Ross deve ser 0,20. Pô, vou comprar Ross e vou vender Ambev. Meu Deus do céu, vai tomar uma ronca, nos 3 primeiros dias é capaz de tomar um stop de 20%. Então, não olhem book para bancos, funciona. Real estate não funciona, para nenhum outro setor funciona. Então, mas a empresa vai ser vendida, a Petrobras negocia a base de book, ela vai ser vendida, aqueles ativos valem mesmo aquele preço? É o que aconteceu com o real estate. Vale, tem que ter assim, price book velho, baixo que dá retorno, aí sim. Banco do Brasil, negocia abaixo de book, entrega 14,5, tem que negociar abaixo de book, pô, é preferível várias LCIs aí, debênture incentivada dá mais do que retorno do que ele. Pô, então, debênture incentivada 15% líquido, 15% líquido, o outro Banco do Brasil é 14,5 com imposto, esquece. Para botar dinheiro em banco tem que negociar, tem que dar mais de 20% hoje em dia. Isso aí. E o Ismael ainda continuando aqui na parte do setor imobiliário, com essas ações do governo no setor imobiliário, o que a gente diz disso? Ajuda, mas não resolve. Por que não resolve? O problema não está no crédito, está na demanda. A demanda está caindo. Até deu uma entrevista agora para deve ter uma hora mais ou menos, para Bloomberg falando sobre isso. Ela ligou, falou, mas isso aí ajuda? Ajuda, mas não resolve. Agora imagina assim, a população viu no Globo lá, no jornal. Caramba, agora tem crédito, vou na Caixa Econômica que eu vou comprar um imóvel. Não é essa a decisão. Surgiu dinheiro na minha conta aqui, eu vou comprar. A Caixa me mandou um e-mail dizendo que agora eu tenho 500 mil para compra do imóvel, para financiamento, show, vou lá comprar um imóvel. Não é assim que funciona. O índice de confiança da população, né, do empresário, está no limbo. Era melhor que a Caixa não tivesse reduzido. Isso sim, isso funcionou negativamente. Ela aumentou a entrada necessária, né, e reduziu o financiamento. Isso complicou. Imóveis novos precisa dar entrada de 20%, a gente já eram 10%, ou seja, dobrou. O cara dá entrada de 25%, precisa dar 50%. Será que ele tem 50%? É a primeira pergunta. Outro, o cara comprou um imóvel até 750 mil. Ele precisava dar entrada de 20%, 30%. Agora ele precisa dar entrada de 750 mil, 375 mil. Pô, isso, né, no mercado secundário. Aí o imóvel de 1 milhão, o cara tem que dar entrada de 600 mil, Kim. Pô, o cara que vai comprar um imóvel de 1 milhão tem 600 mil para dar entrada, tem que comprar um imóvel mais caro. Só que ele precisa dar uma entrada maior. Então, o problema está na demanda e também nessa redução aí do financiamento. Né? Várias pessoas, tinha várias matérias ali de pessoas que tinham reservado o apartamento, aí foi ver, aumentou a entrada, não dá mais, não dá mais para pagar agora. Esquece. Distrato nele. Exatamente. Teve umas perguntas aqui, só falando aqui... Isso, a estrutura de novo aí. Estrutura de novo. Antes disso, o Jubileu perguntando rumores sobre um suposto novo confisco do governo federal do dinheiro investido em caderneta de poupança. Voltou isso de novo? Não acredito.
Muito Se difícil. fizer isso, acabou. O Levi não vai deixar, só se derrubar o Levi. Só que derrubar o Levi, acabou, né? Derrubou o Levi, grau de investimento, juros, sei lá, 20, inflação vai a 12, dólar vai a 4. É isso, não acredito mesmo que socorro. Ah, é impossível? Não posso dizer que nada nesse governo é impossível. Mas totalmente improvável. Dizer que 0,0001% de chance de ter isso. Eu lembro que há 1 mês e meio atrás, 2 meses, teve isso. Teve gente me ligando, amiga da minha mãe, amigo do meu pai. Vou tirar o dinheiro. Eu falei, não faça isso, não vai ter nada, tal. Não vai ter. Boa. Aqui só falando da estrutura para o Thiago da Act, perguntando daquela estrutura que a gente estava falando de Itaú, qual a perda máxima dessa estrutura? Na verdade, como essa estrutura é para quem tem Itaú, ele já está com ativo, né? Então, se o ativo desvalorizar, ele vai participar normalmente da queda do ativo. Basicamente, a ideia é justamente potencializar uma volta curta do ativo e dobrar essa rentabilidade, tá? Mas é como se tivesse ação normalmente ali, sem grandes problemas, tá? Teve também gente perguntando de Kroton, se é uma boa para se posicionar no longo prazo. Sim, é uma boa alternativa, não de forma concentrada, não é que você vai colocar o seu portfólio inteiro em Kroton, mas hoje, por exemplo, a gente tem 10% da carteira, algo entre 7% e 10%, acho que é uma coisa bem razoável, porque o Kroton, querendo ou não, é uma empresa que vai crescer seus 10% na receita, ganha margem, negociando 3 vezes PI, então nada mal aí, tirando o management, que você não pode tirar isso da jogada, porque é muito importante ter um management bom, que a probabilidade de gerar valor é muito alta, então vale sim uma posição ainda que não concentrada. O Juninho está perguntando se você pode comentar de OIBR. Fique fora. Fique fora de OIBR. Fiquem fora. Assim, só tem um caso, é o seguinte, eu vi até que perguntou de ON. Se a TIM comprar a Oi, a ação anda. Mas pode ser que a Oi faça um aumento de capital para comprar a TIM. Então, evento, nesse caso, a simetria não é a favor, eu prefiro ficar fora. A IPO da Caixa, não tem nada. O que está tendo é o da Par Corretora. Mais da pra Caixa frente. Econômica. O da Caixa Seguridade é mais para frente. E esse também a gente não pode comentar. Isso aí. Estão perguntando de Embraer aqui, se vale a compra. É aquela história que a gente estava comentando do dólar, né? Se você quer uma exposição a dólar, Embraer é uma boa saída, sim. Mas a gente continua preferindo para dólar, Suzano e até uma Fibra aí para compor. Celso, quando você fala... falou assim, vou fazer várias perguntas para ele tá ferrado. Vou fuzilar ele aqui. Cara, meu Deus do céu, vocês querem matar a minha voz. Quando você fala de investir em longo prazo em ações do Itaú, qual seria, Itaúsa ou Itaú? Qual é a diferença entre elas? Itaúsa, 96% do market cap, né, do valor de mercado de Itaúsa é Itaú, 96%. 3,5%, ela tem investimento de 3,5% desse valor de mercado, é Duratex. O restante é L Queiroz, Itaú Tech, acho que são essas. Então é muito pequena na base. Por isso que ela anda muito parecido com as ações de Itaú. Óbvio, Duratex agora vai explodir, vai andar, vou vender Duratex. Aí você pode ter justamente fechar isso. Ela é uma holding que controla, Itaúsa, né? Uma holding que controla o Itaú e tem essa participação elevada em Itaú. Boa pergunta. Pessoal perguntando bastante de Usiminas, eu já falei, mas enfim, estão falando se é short mesmo, depois desse último comunicado de redução de carga horária que a gente está falando. Vocês falaram ontem. A gente comentou ontem também, falando de Usiminas, do fundamento e do gráfico, que também, por sinal, está muito ruim, de acordo com a nossa análise técnica, mas, de novo, só repetindo, Usiminas, a gente já está na nossa carteira short. Agora, essa pergunta, é short total? Você vai botar 100% da sua carteira short Usiminas? Não, mas tem que ter, ou a gente pelo menos tem uma boa porcentagem ali em Usiminas. Cenário muito ruim, negociando a valuation alto, desligaram o forno aí, redução de carga horária. Vale sim compor aí, colocar um pouco de short em Usiminas. Teve essa pergunta de Smiles, se a gente... Uma boa empresa, distribuiu um dividendo elevado, né? Governança ainda ok, que é a Gol, que ainda controla. A Gol viu a TAM abrindo capital e viu múltiplos explodindo, valendo mais do que a própria empresa de aviação. Falou, vou repetir a mesma coisa. Boa pagada de dividendo, mas eu vejo outras oportunidades. Boa pagada de dividendo é Taesa, TAEE 11% de yield para esse ano. Então, prefiro nesse caso um Taesa, uma empresa de transmissão, do que eu acho que pode piorar um pouco essa parte de pontos, troca, sei lá,
com esse cenário aí, que tem passagem para Europa R$377, que eu vi daquele Melhores Destinos. Olha a propaganda aqui, ó. Não pode, né, fazer esse jabá, né, produção? A produção me vetou aqui. Ih, botar, produção vai dando aparecer bronca na gravação, pi, não é palavrão, é só porque eu falei jabá. E aí, passagem saindo até de Porto Alegre. 2 ou 3 paradas, mas indo para 5 cidades, estava R$377, ou seja, cenário altamente desafiador. Pode ser que também impacte um pouco esse cenário de troca por pontos. Também, pode ser, também. Então, prefiro um outro setor aí, prefiro transmissão, eu preciso transmitir energia. Independente se estão consumindo mais ou menos, o consumo está caindo, mas independente disso, o contrato é sempre corrigido por inflação, por alguns índices, e ela acaba ganhando independente de quanto energia ela transporte, digamos assim, ela transmita, né? Beleza. Perguntaram se a gente sabe quando que vai ser o dividendo de Estácio, quanto e quando, aí teria que ver, precisa ver ali quando que eles pagam geralmente e em qual assembleia que eles vão discutir isso, mas aí precisa ver. Até na volta, se vocês quiserem, eu dou uma olhada nisso, é só ir no site GR da empresa. SMP perguntando, Celso, qual você prefere, Sula 11 ou BBSE? Sula mais exposta à saúde odontológica, BBSE mais PGBL. BBSE, é bom que vai continuar vendendo aquelas coisas, enganando. Prefiro BBSE. Boa. Aqui estão perguntando, vocês conhecem Pomo 4? Não sei se ele está perguntando para o restante dos participantes, mas acho que vale aí. Acho que bastante gente aqui na base olha Pomo, que eu sei, Rapt também. Continua um cenário muito difícil. A gente viu o primeiro tri, venda de pesados caindo bastante, como se não bastasse, o abril piorou. A gente achava que estava ruim, piorou. Deve continuar ruim, dados de receita da Rapt veio ruim, resultado também. Esse curto prazo vai ser bem difícil ali. Para essas empresas de bens de capital, a gente prefere ficar fora por enquanto, até ver um cenário um pouco mais claro aí de pelo menos melhora ou desaceleração dessa piora que a gente está vendo no ambiente macro. Perguntando as melhores opções de dividendos, a gente já comentou aqui bastante, Itaú, Ambev. Nossas carteiras hoje, na segunda-feira, vocês vão ver o relatório das carteiras, né? E aí já é carteira de dividendos. A carteira de dividendos está acima do índice Bovespa. Poucos assets, poucos fundos estão entregando mais do que o índice Bovespa. E a nossa carteira de dividendos está acima, certo, Ricardo? Sem ter Vale Petro, a gente conseguiu entregar. É isso aí. Bem, e estamos trabalhando para melhorar ainda mais até o final do ano. E, de novo, nossa visão é de médio e longo prazo nas carteiras. Beleza. Bom, já está terminando aqui, estourando o tempo. Que isso, já fez aquele sinal, que o fez Fábio aquele sinal ali, já dando aquela bronca, mas é isso aí, pessoal, só comentar rapidinho, educação está na mesma, o pessoal perguntando se está na mesma. Acho que depois dos resultados do primeiro tri melhorou um pouco a visibilidade, porque até então a gente não sabia como que ia ser o impacto, mas é bom ficar com cautela aí, principalmente para esse ano que vai continuar impactando. Então o nosso call para Croton é muito mais de longo prazo, numa posição pequena, porque o management é muito bom, enfim, eles estão crescendo ainda, mesmo se não contar, pelo menos, por exemplo, o guidance de receita vai crescer 10%, e ganho de margem sem contar novos contratos, quer dizer, eles foram conservadores e nem contaram novos contratos de festa para o segundo semestre. Então, o setor não acabou, vale você ter uma exposição, e nesse caso seria a Croton para o longo prazo, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Pessoal já falando melhoras pro Celso. Obrigado, galera. Celso, o problema é morar em São Paulo, volta pro Rio. 30 graus hoje. Aqui é Gotham City. Aqui é Gotham City, céu preto, não tá não. Não, já até que tá um solzinho. Abriu um sol aqui, fiquei ferrado, eu não sei o que hoje. Mas pelo menos é sexta-feira, eu vou conseguir aí descansar, e o final de semana todos também descansem. Segunda-feira, hoje não tem mais bolsa, segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem nossas carteiras e também, como inicia-se o mês, tem aí nossas carteiras mensais, a dividendos e a mensal. Boa. Beleza, pessoal. Então é isso. Bom fim de semana aí pra todo mundo. Bom almoço e até semana que vem. Isso aí. Um grande abraço.